distante, tem sido tão bom congregar juntos, tem sido tão bom crescermos juntos. Nós somos uma igreja proposital, uma igreja intencional. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Uma mensagem, permita-me, mais instrutiva, uma mensagem um tanto mais educativa, uma mensagem que vem trazer uma consciência cristã para nós. E o desejo é que através dessa mensagem, com a ajuda do Espírito Santo, você se desperte para aquilo que Deus tem para a sua vida. Como igreja proposital, nós trabalhamos o ano todo 5 propósitos: adoração, comunhão, evangelismo, ensino. E agora, nos últimos 2 meses do ano, outubro e novembro, nós falamos muito sobre ministério. E o que é ministério? Servir. É o serviço no reino de Deus. E quando nós falamos de servir, não se limita a uma igreja local, mas o servir a Deus é a igreja local, é o reino de Deus fora das 4 paredes, e é por todo o mundo. Então, quando nós falamos em servir a Deus, não se limita simplesmente aos irmãos que trabalham aqui na igreja e que trabalham para poder cultuar, para levar você a cultuar e para servir ao Senhor. Pela tarde, 4 horas da tarde, já tínhamos irmãos aqui na igreja ensaiando para esse louvor. É sempre muito desafiante para todos nós. Hoje pela manhã, 7h18, já tinha pessoas aqui na igreja ensaiando para o culto que acontecerá às 10 da manhã. Então é um desafio para todos nós. É um desafio entender aquilo que Deus tem para nós. Napoleão, certa vez, ele olhou para a China e ele disse: ali repousa um gigante adormecido. Se um dia acordar, nada poderá detê-lo. Napoleão disse isso anos atrás a respeito da China. E hoje nós sabemos a potência mundial que a China, como país de primeiro mundo, e que ganha guerras sem colocar nenhum soldado à frente, que ganha batalhas através de diversas maneiras, está ocupando aí um lugar de crescimento, sendo o primeiro país do mundo. Napoleão, há anos atrás, já tinha dito isso. Quando nós olhamos para a igreja, é a mesma situação. A igreja é um gigante adormecido. E a cada domingo, para nós, as igrejas, não só aqui em Portugal, mas em todo o redor do mundo, elas estão cheias de membros que estão ali lutando para poder manter a sua fé, com uma adoração, com a sua fé, com a sua oração, ainda que podem até ter uma designação de um membro ativo, um membro efetivo nas suas igrejas, porque isso indica que eles frequentam regularmente a igreja, contribuem com dízimos e ofertas, mas para eles nada mais, nada menos é esperado, apenas o sentido de cultuar e de cumprir ali o seu dever diante de Deus. Porém, Deus tem expectativas muito maiores para os cristãos, e Deus espera que nós venhamos servir cada um de nós, através dos nossos dons, dotes, talentos, através daquilo que o Senhor tem nos dado. Despertar em nós um talento. E quando nós falamos de talento, nós estamos falando de uma habilidade inata que a pessoa tem desde a criação, ou através de muito treino ele possa desenvolver esse talento. Nós temos no nosso país Cristiano Ronaldo, que é um grande jogador de futebol, mas ele reconhece que ele não nasceu com talento para futebol. Então muitas vezes depois de um jogo ele ainda vai treinar, porque ele adquiriu esse talento através de muitos esforços, através de malhar as pernas, através de trabalhar muito. É um excelente jogador. Enquanto isso, nós encontramos outros jogadores que são natos no futebol e encontram sucesso, mas dificilmente conseguem se manter lá no topo. Ele é um exemplo para nós de um homem que não é tão cheio de talento, mas através dos seus esforços cumpre muito bem o seu papel, através da prática e através do treino. Deus espera que nós venhamos usar os nossos talentos, os nossos dotes. Eu posso dizer que o dote é uma prenda natural, uma dádiva, um dote de inteligência, seja ela de qualidade física, intelectual, moral, um dom, um mérito. O fato é que, através de tudo, Deus deseja despertar, seja talentos, dotes, recursos, criatividade, energia. Tudo isso Deus deseja despertar a sua igreja, aonde muitos, não nos tempos odiernos, os tempos atuais,
mas desde sempre se encontram um tanto adormecidos. O cristianismo, ele vai explodir e alcançar um crescimento sem taxa de precedentes quando os cristãos descobrirem o potencial que há dentro de cada um deles. Você é um líder em potencial. Quando você descobre isso, a sua vida muda completamente. A história onde você está muda completamente. A maior necessidade das igrejas evangélicas é que todos os membros se tornem ministros. Sim, prontos para servir, prontos para exercer o seu ministério. Uma pesquisa do Instituto da Luta descobriu que somente 10% dos membros ativos trabalham em algum ministério. Somente 10%. Mas a mesma pesquisa diz, e é uma boa notícia para nós, que 40% dos membros têm expressado interesse em se envolver em algum ministério, mas nunca foram convocados, porque ainda não descobriram o seu ministério. Pense comigo, 10% já descobriu o seu chamado e está atuando, segundo a pesquisa da Luta. Mas 40% ainda não descobriu o seu chamado, porque está esperando serem convocados. Pense comigo, se esses 40% estão no nosso meio, se descobrirem, forem chamados pelo Senhor, a igreja terá 50% de pessoas ativas em seus ministérios, fazendo aquilo a qual Deus os chamou para fazer. Ou seja, nós precisamos entender isso e exercer aquilo que Deus tem para nós. Por isso que eu quero compartilhar com você o tema dessa mensagem: descobrindo o meu ministério. Eu demorei muito tempo para descobrir aquilo que Deus tinha para mim. Demorei muito tempo, mas um dia o Espírito Santo me revelou, alguém me ajudou e através disso eu consegui entrar dentro do chamado a qual Deus tem para mim. Se você tem a sua Bíblia, tem papel ou uma plataforma digital, por gentileza, pegue comigo e abra lá em Efésios no capítulo 2. E nós vamos ler do versículo 8 até o versículo 10. Efésios capítulo 2. Os primeiros 10 capítulos de Efésios traz um lindo ensinamento para nós, no capítulo 2. Só para você poder entender, eu gostaria de ler todos os versículos, mas não dá tempo. Quando nós lemos a Bíblia, nós entendemos, em Efésios, no capítulo 2, nós entendemos que do versículo 1 até o versículo 3, mostra o que eu era. Quando eu leio, eu descubro o que eu era. Do versículo 4 até o versículo 6, mostra aquilo que eu sou. E do versículo 7 até o 10, onde nós vamos ver, mostra aquilo que eu serei. Então olha que capítulo interessante. Em 10 versículos, mostra o que eu era, mostra o que eu sou e mostra o que eu serei. Vamos ler a partir do versículo 8, por gentileza. Diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9: não vem de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Esse versículo, ele diz que pela graça nós somos salvos. E um detalhe, isso não vem de nossas próprias obras, isso não vem porque nós frequentamos uma igreja, isso não vem porque nós nos batizamos, isso não vem porque eu dou dízimo e dou oferta, isso não vem porque eu manifesto a minha adoração. A salvação é um dom gratuito de Deus, é um presente de Deus. Para quem? Para todo aquele que conhece, reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador. E um detalhe, o versículo continua dizendo assim: não vem de obras para que ninguém se glorie. Então eu não vou para o céu porque eu sou santo, eu não vou para o céu porque eu fiz alguma coisa para herdar a salvação. Eu precisei crer que Jesus morreu pelos meus pecados e me justificou. Então agora, justificado pelo sangue de Jesus, Jesus me dá a vida eterna. Não vem de obra nenhuma para que ninguém se glorie. O versículo continua dizendo: porque nós somos feitura sua, poesia sua, criados em Cristo Jesus. Para quê?
para as boas obras, para que através dessas boas obras nós andássemos nele, em Cristo Jesus. Então você não é salvo pelas obras, mas você é salvo para as boas obras. Por isso que é importante eu entender aquilo que Deus tem para mim, aquilo que Jesus fez por mim. Ninguém é salvo por merecimento, mas não porque eu fiz algo para merecer. Não, nós somos salvos única e exclusivamente pela graça que há em Cristo Jesus. Quando o Senhor te salvou, entende isso. Ele não olhou para você e falou assim: eu vou salvar o Ramon, porque o Ramon vai ter muita utilidade para mim. O Ramon é cheio de dotes, talentos, habilidades e tem uma personalidade forte e eu vou usá-lo. Deus não me salvou porque Ele vê em mim uma utilidade. Ele me salvou porque Ele me amou. Ele me salvou porque gratuitamente Ele quer ter um relacionamento comigo, e que esse relacionamento comece aqui na terra, mas seja duradouro por toda uma eternidade. O fato é que Deus não me salvou para me usar, mas quando Deus me usa, eu me sinto completo, eu me sinto realizado, eu me sinto santificado e feliz. Então quando Deus me usa, Deus não está fazendo bem para Ele mesmo. Não, quando Deus me usa, Ele está fazendo bem para mim. Então quando Deus me usa, a glória é de Deus, mas a alegria é minha em poder participar daquilo que Deus tem para mim. Então Deus, Ele me ama, e Ele ama as pessoas não por causa da nossa utilidade. O Senhor não olhou para você, jovem adolescente, e falou: eu vou te salvar porque você vai trabalhar na mídia da igreja, eu vou te salvar porque você entende bem como é que funciona as coisas contemporâneas. Nada disso. O Senhor nos salvou não com interesse próprio, mas o interesse em fazer bem para nós mesmos. Deus nos ama por quem nós somos, e não por aquilo que nós podemos dar, ou por aquilo que nós podemos oferecer. Ele nos ama da maneira a qual nós somos, mas Ele deseja que nós sejamos simplesmente como Jesus. Ele não quer que nós venhamos a permanecer como estamos. Ele me ama do jeito que eu sou, mas Ele não quer que eu permaneça como estou. Ele quer que eu pareça e que eu seja simplesmente, diariamente, como Jesus. É como o amor de um pai, e a gente entende isso. O amor de uma mãe por um filho é tão profundo que os pais amam o seu filho não pela sua utilidade. Você que é pai, mãe, você não ama o teu filho pela utilidade que eles têm. Muito pelo contrário. Eles não têm utilidade quando são pequenos. Muito pelo contrário. Eles dão mais prejuízo do que utilidade. Mas você os ama da mesma maneira. Você não contabiliza quantas vacinas ele precisa tomar quando nasce. Você não contabiliza o quanto você está gastando com ele. De maneira nenhuma. Porque você o ama pelo simples fato de ser o teu filho, não pelo que o teu filho pode fazer por você. Quando nós somos pais de crianças pequenas, nós fazemos de tudo para as nossas crianças serem felizes. Quando você se torna jovem, adolescente, é o contrário. Você tem que fazer de tudo para o seu pai ser feliz. Não o teu pai tem que te fazer feliz, é você tem que fazer feliz o teu pai. Então, os meninos lá em casa, os homens que eu tenho, eu não estou ali para fazer brincadeirinha para eles virem. É eles que têm que fazer brincadeirinha para mim. Mudou a fase. Com a Ela eu brinco, porque ela tem 5 aninhos e falam num tom diferente. Mas o meu filho que tem 19 e o que tem 22, eles têm que se preocupar em me fazer feliz, e não eu que tenho que me preocupar em fazer eles felizes. A história mudou. A situação é outra. Então é eles que têm que me agradar, e não eu que tenho que agradar, homem barbado como eu estou, de maneira nenhuma. Mas o fato é que isso é recíproco. Depois da maturidade, isso se torna recíproco. Então os meus filhos começam a me amar, agora que eu já estou velho, não por aquilo que eu posso fazer por eles, mas pelo fato de eu ser pai. Então eu não tenho utilidade quando eu ficar velho. Eu vou dar trabalho, cansaço, para marcar consulta, para poder me ajudar com os meus óculos, para poder me ajudar na minha vida. Eu não vou ter utilidade porque Giovanni e Felipe para ele, mas eles vão me amar não porque o Ramon está velho e tem utilidade. Eles vão me amar porque eu sou o pai deles. É esse sentimento a qual Deus tem por nós. Deus nos ama como você é. Não ama você porque você dá dízimo. Não ama você porque você tem
tem consciência e maturidade de manter a casa do Pai. Não amo a você porque você trabalha na igreja. De maneira nenhuma. Pai, eu parei de trabalhar, o seu amor por mim diminuirá? De maneira nenhuma. Mas Pai, quando eu trabalho, eu agrado ao Senhor e eu que me sinto realizado e útil. Alguns sábios certa vez dizem que o trabalho dignifica o homem. E quando a gente trabalha com o Senhor, nós nos sentimos dignificados e felizes com Deus. Por isso, que na mensagem de hoje, descobrindo o meu ministério, eu quero te desafiar, junto com o Espírito Santo. E você vai perceber que existem elementos que me ajudam a descobrir qual é o meu lugar de servir, qual é o meu ministério. Se você descobrir isso na sua vida muda. Porque a partir do momento que você descobre quem você é em Cristo Jesus, você descobre aonde te cabe. Então lá na minha empresa, eu sou um trolha. Eu amo meu patrão, ele me ama, temos um bom relacionamento, mas eu não fico ali no meu trabalho lendo projeto, porque eu não sou engenheiro. Eu posso até estar no meu trabalho, uniformizado, e pegar o projeto e começar a ler. Meu patrão vai chegar e vai dizer: "Alto lá, o que você está a fazer?" Estou lendo um projeto, mas tu não é engenheiro? Se tu é trolha, vai executar o trabalho de um trolha. Ainda que eu estou no meu ambiente, eu preciso descobrir o meu papel naquele ambiente. Então eu preciso descobrir qual é o meu papel de pai e ser pai em casa. Outra hora eu preciso descobrir o meu papel de pastor e ser pastor na igreja. Outra hora eu preciso descobrir o meu papel de trolha e ser trolha. Outra hora eu sou um passageiro, outra hora eu sou um motorista. Então eu preciso descobrir. Então quando você descobre qual é o seu lugar e aonde Deus tem para você, facilita a sua vida e facilita a vida dos outros. Então descobrir aonde Deus me quer, aonde Deus quer que eu vá, é um grande segredo da vida. E com a ajuda do Espírito Santo, hoje nós podemos descobrir qual é o nosso ministério, aquilo que Deus tem para nós. Qual é o meu lugar na sociedade, na escola, através do quê? Dons, dotes, talentos e habilidades. O meu ministério é descoberto por esses 4 objetivos, por essas 4 qualidades: os meus dons, os meus dotes, os meus talentos e as minhas habilidades. Os dons que Deus tem para nós. Então deixe-me falar. Dentro da Bíblia existem 3 conjuntos de dons dados pela Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Pai deu os dons motivacionais, Deus Filho deu os dons ministeriais e Deus Espírito Santo deu os dons espirituais. Dons motivacionais, dons ministeriais e dons espirituais. O dom significa uma dádiva que Deus tem para nós. Então deixe-me falar dos dons motivacionais. Deus já deu e dá os dons quando buscamos. Existem 7 dons motivacionais e nós vamos ver esses 7 dons motivacionais que está escrito em Romanos 12, de 6 a 8. Preste atenção nesses 7 dons. Para que Deus dá esse dom motivacional? Para motivar a igreja, para motivar o corpo de Cristo. Diz assim em Romanos 12, do 6 a 8: tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dedique-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. E quem exerce misericórdia, com alegria. Existem 7 dons que Deus Pai dá para a igreja, para motivar o corpo de Cristo. Profecia, segundo a fé. Se eu tenho fé, você vem me contar uma situação, eu vou proferir uma palavra de fé, dizendo: olha, em nome de Jesus, essa semana você vai encontrar um trabalho. Em nome de Jesus, essa semana você vai ser curado. Em nome de Jesus, você vai ter uma experiência. Ainda que não sou profeta, eu profiro, segundo a minha fé, que aquilo vai acontecer. Isso é o dom de profecia. O outro dom é o dom de ministério, que é o dom de servir, o dom de ajudar, o dom de se dedicar no serviço ao Senhor como um diácono. O que ensina é o dom de ensino. Precisa se esmerar para não ensinar aquilo que não deve, mas ensinar de maneira correta. O que exorta, a Bíblia diz, em dedicação. O que é essa exortação?
Não é a exortação de chamar a atenção das pessoas. A exortação no sentido de encorajamento. Ao invés de eu falar para você, essa igreja é muito barulhenta, os irmãos precisam ficar quietos. É muito melhor eu motivá-los com sabedoria. Com tanto barulho é esse, vamos orar, porque hoje vocês estão inspirados, estão animados. Quem exorta, quem motiva, precisa ser com diligência, com dedicação. A minha exortação precisa ser revestida de amor. Todo mundo aqui é barbado, gente grande, e ninguém está aqui para poder ser chamado a atenção, mas através da exortação, do encorajamento, da motivação, chegar aonde Deus quer que nós chegamos. Quem tem esse dom, geralmente tem uma palavra muito dura, mas ela é de grande importância se ela for revestida de amor. Aquele que contribui com liberalidade. Lá em Alagoas, um irmão construiu uma capela para nós, uma igreja de 6 por 10, 2 casas de banho, uma cozinha e uma salinha. Ele enviou todo o recurso financeiro. Detalhe, eu nunca vi esse irmão, não conheço. A gente vai se encontrar lá no céu. Ele mandava o dinheiro e nós construímos uma igreja com a oferta que ele sozinho mandou. O que esse irmão tem? O dom da liberalidade, o dom de contribuir, o dom de repartir. Ele é assim, não foi só comigo, com o ministério missionário, mas ele foi com todos os pastores que ele encontra pelo caminho. Ele chega na igreja, ele percebe que precisa de um som, de uma bateria, ele procura o pastor e doa. Geralmente os empresários têm esse dom de contribuir com liberalidade. Isso é um dom motivacional. Eu queria ter esse dom da liberalidade, e eu estou praticando ele, não com muito dinheiro, mas com pouco dinheiro, porque o dom começa grande. Eu preciso praticá-lo, ofertar na vida das pessoas e ajudar as pessoas. O dom de misericórdia é aquela pessoa que sabe de alguém que está doente no hospital e vai visitá-lo. O dom de misericórdia é aquele que sabe de alguém que está preso, sente a dor dele como se estivesse preso com ele e vai visitá-lo. Esse é o dom de misericórdia. Não é para todos, porque você chega com o dom de misericórdia e você entende o contexto do hospital e do presídio. Quem não tem dom de misericórdia chega no presídio e pergunta: e aí, está tudo bem? É claro que não está bem, eu estou preso. Oh, mas você é culpado. Quem não tem dom logo diz isso, e ele não sabe que todos que estão presos ali são inocentes. Quem não tem o dom de misericórdia vai chegar lá e vai falar: você já viu que dia lindo que está lá fora? Dia lindo, eu estou preso, peraí. Nós vamos te matar aqui, te comer vivo. Então quem chega com o dom de misericórdia não pergunta se está tudo bem para quem está na UTI, porque está tudo mal. Não pergunta se o dia está bonito, se está chovendo, se é noite ou se é dia. Para quem está acamado não vai fazer a diferença. Então quem tem o dom de misericórdia é para motivar a pessoa a sair daquela situação. Esses são os dons motivacionais que Deus dá a você, a mim, desde que nós buscamos esses dons. Outros dons que tem são os dons ministeriais. Esses dons Jesus já deu. São os dons que nós recebemos antes de nascer. Quais são esses dons ministeriais de Efésios 4:11? Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Pastor, apóstolo, evangelista, mestre, eles não são formados, eles nascem com um chamado. Desde o ventre da mãe, Deus chamou Jeremias antes dele nascesse. Agora não é porque eu tenho chamado para pastor que eu não vou estudar. Eu preciso estudar. Alguém nasceu também com um chamado, com um dom para ser médico. Isso não dá o direito dele de meter uma faca em alguém, rasgar e tentar fazer uma cirurgia sem antes passar por uma faculdade, por um estudo. Mesmo que ele tenha o dom, ele precisa estudar antes. Esses são os dons que Jesus dá, visando o quê? O aperfeiçoamento da igreja, o aperfeiçoamento dos santos, até que através desses dons, eu e você chegamos à imagem e semelhança do Filho de Deus. Então esses dons ministeriais não adianta você pedir, porque quem já tem, já nasceu com ele. A igreja simplesmente os reconhece. Outros dons que existem, agora os dons do Espírito Santo, são os dons de 1 Coríntios 12, do 8 ao 10. O Espírito Santo dá esses dons, quando e a quem
Ele quer. Olha esses 9 dons espirituais, porque a um é dado mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria é quando está dentro do grupo de dons de revelação. Então é isso que eu digo aqui para você. Eu estou vendo aquilo que vai acontecer essa semana. Eu estou vendo que você está desempregado, mas quinta-feira alguém vai te ligar 3 horas da tarde, até no telefone do trabalho que Deus tem para você. Esse é o dom de sabedoria, é o dom que revela o futuro. Depois tem o segundo dom, que é o dom do conhecimento. Esse dom do conhecimento é a revelação do presente. Olha, eu estou vendo agora que tem alguém aqui que antes de sair de casa hoje pensou em tirar a sua própria vida. Eu quero orar por você, porque você está com esse sentimento agora. O dom de conhecimento é o dom que revela o presente. O outro dom, o terceiro dom, é o dom da fé. Esses 3 dons são os dons de poder, dons de revelação, dons de cura, está dentro desse grupo. O dom da fé não precisa da fé do outro. É o dom que alguém chega diante do morto e diz: morto, eis que te digo, levanta-te. E o morto levanta. Aquele morto tinha fé? Não, porque ele está morto. Mas o dom da fé fez com que aquele morto ressuscitasse. O Espírito Santo pode dar a qualquer um, para quem ele quer, na hora que ele quer e segundo o propósito dele. É o dom da fé, que não depende da fé do outro. Tem outro dom também, os dons de curar. Existem dons específicos que o Espírito Santo dá para os homens utilizarem para a glória de Deus, que são os dons de pessoas que emagrecem. Alguém ora, eu vou orar só pelos fortinhos hoje. Todos eles vão emagrecer, porque tem o dom do emagrecimento. E a pessoa fica magra. Aí eu tenho o dom de levantar o paralítico das cadeiras de roda. É os dons de curar. Então nem todo mundo que ora para que um cego volte a enxergar tem o dom para fazer um paralítico levantar. É um dom específico, porque são dons de curar. O outro é a operação de milagres, sinais e maravilhas. O outro também, que é um dom espiritual, é o dom de profecia. Mesmo que ele seja um profeta, ele não sendo um profeta, ele pode revelar o futuro. Ele pode revelar aquilo que Deus tem. Ele pode revelar o momento. É o dom de profecia, de proferir palavras segundo o que Deus falou para ele. Mesmo que ele não é um profeta. Talvez alguém tenha o dom de profecia e não é profeta, porque o profeta, ele faz parte do grupo daqueles que foram chamados, escolhidos antes do seu nascimento. E esse profeta não é para profetizar o futuro, revelar o futuro, presente ou passado. Esse profeta é para governar o corpo de Cristo, assim como os profetas do Antigo Testamento faziam, governando o povo de Israel. O outro dom é o dom da variedade, discernimento de espírito, ou seja, consegue discernir aquilo que está acontecendo, discernimento de fatos, de circunstâncias, sabe se é um demônio que está agindo ali ou se é a glória de Deus. É discernir os espíritos. O outro dom é o dom de variedade de línguas. Essa variedade de línguas é variedade de idiomas, ou seja, tem gente que tem o dom dado pelo Espírito Santo de falar inglês, francês, português. Deus fala para ele: vai para a França. Senhor, como eu vou? Eu não falo francês, só falo português. E o Espírito Santo diz: vai. Quando ele coloca o pé só no francês, o Espírito Santo dá para ele o dom desse idioma da língua, e ele começa a pregar em francês. Pode ser também que ele vai evangelizar uma japonesa, e a japonesa não entende português, então ele começa a falar em línguas estranhas, em outros idiomas. Ele pensa que está falando em língua estranha, mas ele está falando em japonês. Isso aconteceu com o meu professor de seminário. Ele foi evangelizar uma japonesa lá em São Paulo e levou uma irmã cheia do Espírito Santo. E chegou lá, o Espírito Santo tomou essa irmã e ela começou a falar e não parava mais. No final ela conversou com a japonesa aceitou Jesus na língua materna dela e depois ela voltou a falar português. Ela disse para o apóstolo Cleiton que um dia ele virá aqui nessa igreja: pastor, eu não sabia que essa irmã falava a língua materna do Japão, a minha língua. Ela fez um apelo para mim aceitar Jesus em japonês. Eu entreguei a minha vida em japonês, na língua que eu entendo. E a irmã, muito cedo no Japão, nunca falou japonês. Isso é um dom dado pelo Espírito Santo, para quem ele convém dar. Então, quando o Senhor manda e a gente obedece, a gente experimenta coisas sobrenaturais. O outro dom, o último, é a capacidade de interpretar línguas
somente Deus entende. Então é interpretação de línguas estranhas. O fato é que existem esses três conjuntos de dons. Deus Pai dá dons motivacionais para motivar a igreja. Deus Filho dá dons ministeriais para governar a igreja. E Deus Espírito Santo dá dons espirituais para capacitar a igreja. Todos os dons não são de proveito próprio. Quando Deus, Jesus ou o Espírito Santo nos dá um dom, não é para uso próprio, não é para nós sermos beneficiados, mas todo aquele que tem um dom é para servir o próximo. Então pode ser que ele olhe por alguém para ser curado, mas Deus não cura, porque o dom que Deus deu para ele não é para uso e benefício dele. Todo dom que Deus dá é para servir o próximo, e ninguém é dono de nenhum dom. O fato que Deus dá um dom, com que objetivo? Nós fomos chamados no individual para sermos bênçãos no coletivo. Deus me chamou e me deu um dom, e esse dom não é para mim, esse dom é para mim usar no coletivo, não é para mim utilizar de maneira individual, apenas para mim, para a minha família. O dom que Deus dá é para nós sermos bênçãos no coletivo. Então todo aquele que tem um dom, tem um dote, tem um talento, tem uma habilidade que Deus nos deu, ele deve usar para o bem do próximo e não para o seu próprio bem. Geralmente você vai ouvir aqui na igreja, aqui é um lugar no sentido de obrigação técnica. Aqui é um lugar onde todos devem ser servidos, desde o pequeno até o grande, até o idoso, o casal, todos devem ser servidos, ao mesmo tempo que todos precisam servir. Então eu devo servir, mas alguém também me servirá. Aqui não é um lugar para esquentar nos bancos, aqui não é um lugar para a gente entrar, comer e ir embora. Não, aqui é um lugar onde Deus tem me dado um dom, uma habilidade, um dote, uma personalidade, uma experiência para me usar em benefício dos outros. Aqui na Aliança Missionária das Nações é um sítio para todos, e aqui tem espaço para si. Então, independente de quem você seja ou daquilo que você faça, existem dons a qual Deus deu especialmente para você. Nunca podemos supervalorizar os dons da Trindade e menosprezar os outros dons. Não é porque na Bíblia não está escrito talentos, dotes, habilidades naturais que a gente pode menosprezar de maneira nenhuma. Quem te deu dons, dotes, talentos, habilidades foi o próprio Deus, e você deve utilizar até essas experiências para o bem do corpo de Cristo, porque foi Ele que te concedeu. Então quem tem um dom, no nome de Jesus, através do Espírito Santo, de realizar milagres, não é mais importante do que quem fica na porta, ou do que quem está servindo na cantina, de maneira nenhuma. Tanto quem está sendo utilizado pelo Espírito Santo para realizar milagres, está sendo utilizado para o benefício do corpo, e quem está na cozinha está usando a sua habilidade de cozinhar para o benefício do corpo. Então na igreja não existe um maior ou melhor do que o outro. Na igreja existem funções diferentes, a qual nós entendemos que a igreja não é um lugar de cargo, é um lugar de carga. Aqui não é um lugar onde alguém almeja cargo, não, aqui deve ser um lugar onde a gente deseja a carga para poder servir uns aos outros. Não é um lugar onde nós desejamos títulos, é um lugar onde nós temos funções, e a minha vida deve ser funcional para mim poder servir ao outro. Quando nós falamos desse conjunto de dons, por exemplo, não aparece no conjunto que nós vemos a palavra música, não tem esse dom, mas ele é tão importante, os músicos na igreja, porque faz parte inseparável da adoração do Senhor, mas não tem esse dom mencionado, o dom de cantar, de dançar, de compor música, poemas e livros, mas é de grande utilidade para o corpo de Cristo. Tocar um instrumento, um talento, cantar um talento, como também não tem sobre artesanato, pintura, decoração. Tudo isso que Deus te deu é um indicativo aonde você pode servir, é aonde você pode utilizar o dom que Deus te deu. Você acredita que Deus se agrada de uma bela mesa de Santa Ceia muito bem preparada? Quantos acreditam nisso? Diz amém. Mas que dom, dote, talento, habilidade é preciso? Não está escrito na Bíblia. Alguém que tem o dom de preparar a mesa da Santa Ceia, vem
Cristo de alguma maneira. A igreja, além de seus ministérios, tem a manutenção da igreja. Essa semana, o irmão teve que parar para trocar 2 pneus do carro da igreja. Ele trocou 2 pneus do carro da igreja que salvou vidas. Já imaginou? Tempo de chuva como hoje, alguém vai frear, não freia porque os pneus estão gastos e acontece algum acidente, e no meio do culto a gente tem que parar para alguém poder ir para o hospital. Deus vai dar um livramento utilizando pessoas. É preciso ter um dote para isso? Não. É preciso ter um talento para isso? De maneira nenhuma. Só preciso ver que os pneus precisam ser trocados e chegar junto diante da manutenção. É isso que nós, como igreja, nós precisamos fazer. A igreja, ela tem a manutenção e ela precisa de pessoas. Não é preciso você ter um dom para abrir e fechar a porta. Não é preciso você ter um dom para ver que um copinho acabou e que ali embaixo do bebedouro você pode colocar copos. É preciso ter dom? É preciso ter dom para ver que em frente à igreja tem mato crescendo? Nós vamos esperar a junta de freguesia vir limpar, sendo que nós podemos ir lá e limpar? É preciso ter um dom para poder ver que ali tem tubos e pontas de cigarro, do tabaco? Não é preciso. É preciso pedir permissão para usar uma pazinha da igreja, uma vassoura? Não. É preciso ter prontidão em querer servir ao Senhor. Você ficaria feliz se na frente da igreja estivesse cheio de mato? O fato é que alguém limpou, ninguém viu, mas alguém limpou, alguém varreu o estacionamento, alguém já lavou esse estacionamento. Não é preciso ser tão espiritual para poder entender isso, mas é preciso entender que com o corpo de Cristo tudo beneficia para o desenvolvimento da igreja. Não é preciso ter nenhuma habilidade para levar um carro mecânico. Afinal de contas, você leva o seu carro sem nenhuma revelação de Deus. Então é preciso levar. Ou nós vamos esperar o óleo da carrinha acabar, tudo destruir, para depois a gente lembrar que é preciso trocar. No teu carro ninguém precisa lembrar, mas no carro da igreja é preciso. Então alguém precisa tomar conta disso. O que é isso? Consciência cristã. O que é esse entendimento de como a vida funciona? É preciso alguém para ir no China comprar copos para a igreja. E às vezes você pergunta: nossa, eu gosto tanto de comprar e gastar dinheiro. Vem gastar o dinheiro da igreja, comprando copo, comprando carpete, comprando detergente, comprando alimentos lá em Braga, na máquina, para poder sair mais barato. Olha como que a gente pode servir. Alguém pode pensar: servir a Deus é pregar a palavra de Deus? Também. Servir a Deus é cantar? Também. Mas existem tantas coisas que nós precisamos e podemos fazer para o bom andamento da igreja. A igreja se desgasta, suja, e ninguém está aqui para implicar com criança porque está escrevendo na parede. Criança, mas a gente sabe, como adulto, depois alguém precisa ir lá e pintar as casas de banho. Não é preciso alguém entrar dentro da casa de banho e dizer: olha, tira o papel do chão. Não é preciso. Você viu? Simplesmente você pega e joga o papel no lixo. Quantas vezes eu entro na casa de banho dos homens, está cheio de papel, porque todo mundo amassa e joga ali. Eu simplesmente tiro o papel e amasso, aquilo vai lá para o fundo. Era preciso ensinar isso? Sim, porque está ficando cheio e é tão fácil da gente fazer. É óbvio, porque lá em casa eu cuido da casa. Lá em casa você cuida da sua casa. E na casa de Deus? Ninguém aqui na igreja é assalariado. Ninguém aqui na igreja ganha para fazer isso. De maneira nenhuma. Lá na praça de alimentação, da restauração, você come e deixa a bandeja lá. Porque você tira o trabalho de alguém de ir lá e tirar a bandeja e colocar lá. Pode até ser chamada a atenção. Só que aqui na igreja ninguém recebe para limpar a mesa que você come. Então você terminou de comer, faz favor, deixa a mesa limpa. É simples. Lá em casa, quando os meninos, para levantar a mesa, com licença. Se Gisael falou: é preciso pedir com licença, é essa história. Para sair da mesa. Isso faz bem. Isso conserva um bom ambiente. Lá em casa, porque aquilo que eles fazem na minha mesa, eles vão fazer na praça. Eles vão fazer depois. Então é uma questão de ensinamento. É uma questão de conscientização de como a igreja funciona. Ou você acha que a igreja é só glória a Deus, aleluia, e a glória vai descer, o fogo vai cair, você vai embora e nós ficamos aqui limpando tudo? De maneira nenhuma. É preciso ter consciência. Existem pessoas que gostam de algo e outras não gostam de fazer aquilo. Tem gente que gosta de estar na frente, outros não gostam. Você foi chamado para estar na frente, esteja à frente. Você foi chamado para estar atrás, esteja atrás. Não queira estar num lugar onde Deus não te chamou. Nós vamos dar conta a Deus por aquilo que nós deixamos de fazer. E por aquilo que nós estamos fazendo em excesso, quando chegar lá no céu, diante do tribunal de Cristo, tudo será queimado. Então nós precisamos fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Certo cristão, portador de cana,
estava dormindo e teve um sonho. E ali ele cortando cana para poder fazer açúcar na usina. E ali ele teve um sonho. Enquanto ele cortava a cana com o seu facão, ele bateu e subiu uma poeirinha da cana de açúcar depois de queimada. E estava escrito assim: VCC. Ele acordou e teve a revelação. Ele falou: meu Deus, Deus está me dando uma chamada. Ele entendeu que VCC é vai, Cristo chama. Falou: Deus está me chamando para o ministério de cortador de cana. Agora eu vou ser um chamado do Senhor. Ele correu para o pastor dele. Pastor, eu tive um sonho muito espiritual. Sonhei essa noite que eu estava no meu trabalho cortando cana. Enquanto eu cortava a cana ali com um facão, subiu uma poeirinha e eu vi escrito ali em letras VCC. E o que é isso, irmão? É um chamado que Deus me deu, pastor. Que chamado? Pastor, VCC, vai, Cristo chama. O pastor falou: Deus tem uma chamada para você? Então me diga sobre a Bíblia. Pastor, a passagem da Bíblia que eu mais gosto é a passagem de Davi, quando Jesus chega debaixo daquela árvore e diz: Davi, desce depressa, que eu vou entrar na sua casa. O pastor continua, irmão, continua. Ele fala: pastor, o homem mais sábio da Bíblia, aquele homem, ele era demais. Sansão tinha uma sabedoria incrível. O homem mais sábio da Bíblia, o pastor falou: alto lá, irmão, eu já descobri a revelação que Deus tem para você. Diante de duas coisas que você me falou. O sonho foi que você cortava a cana e via VCC. E você entendeu que é vai que Cristo chama? Não é não, irmão. É isso que eu te digo. VCC é vai cortar a cana. Você nasceu para ser um cortador de cana. Vai cortar cana. Não saia do seu lugar porque ali você é bom. Abore o facão. Exerça o seu chamado e não deixe de cortar cana. É isso. Nós precisamos estar aonde Deus nos chamou para estar, fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Aqui nós temos tanta necessidade no ministério infantil. Se você tem o dom de dar aula, dê aula. Pastor, eu quero trabalhar no ministério infantil, mas eu não gosto de dar aula para criança, mas eu gosto de decorar a salinha. Vem decorar a salinha porque precisa também. Pastor, eu só gosto de estar na igreja quando tem evento. Vem para os eventos que precisam de decoração. Tem espaço para todos, mas o que vão pensar de mim é o que Cristo pensa de você. Então esse entendimento que nós precisamos ter. Outros têm o dom de fazer teatro, jogral, dançar. Vem fazer teatro, vem exercer o chamado que Deus tem para você. Só não queira que os outros façam também. Outro irmão chegou para o pastor e falou: pastor, Deus me deu uma revelação, e Deus me manda, Deus me deu um chamado. Esse chamado Deus quer que eu ore todos os domingos, 1 hora antes do culto começar. O pastor falou: muito bem, irmão, que chamado lindo. Pode vir orar, está aqui a chave da igreja. Ele disse: pastor, eu posso convidar a igreja? Pode, irmão, convide a igreja. Quem sabe a igreja vem orar. Passado algum tempo ele chegou para o pastor e falou: pastor, essa igreja aqui não gosta de oração. Essa igreja aqui não gosta de orar. O povo aqui não gosta de orar. Eu convido as pessoas e as pessoas não vêm para a oração. O pastor disse: quem Deus deu o chamado foi para a igreja ou para você para orar? O chamado é seu, a igreja é convidada. Então você cumpra o seu chamado e não queira transferir o seu chamado para os outros. Não é porque Deus me deu o chamado de professor que todo mundo tem que ser aluno. Não, talvez eu vou ser professor de um aluno apenas. Mas o chamado que Deus me deu não faz com que todos se tornem alunos. Eu não posso transferir o chamado que Deus me deu para o outro. Peraí, Deus me chamou para pregar, mas ninguém quer me ouvir. Peraí, Deus te chamou para pregar. Deus não disse que vai encher plateia se você poder pregar. São coisas diferentes. Deus me chamou para pregar, mas ninguém quer ouvir a minha pregação. Parabéns, é assim mesmo, está no caminho certo. O problema seria se todo mundo quisesse ouvir. Nós não podemos transferir o nosso chamado para o outro. Aquilo que Deus me chamou para fazer é o que eu preciso fazer. Outra maneira de descobrir os meus talentos é através do meu ministério. Eu descubro através do meu coração, da minha personalidade, das minhas experiências. Talvez o chamado que Deus tem para você está no teu coração. Quando Deus criou os animais, Ele deu a cada um uma especialidade. Tem animais que voam, tem animais que arrastegam. Obrigado, tem animais que estão debaixo da terra, tem outros que pulam, tem outros que andam. Cada um tem o seu particular. Cada um foi chamado para uma coisa, porém todos foram criados por Deus. A mesma coisa, na verdade, em relação aos homens. Cada um de nós foi projetado de uma maneira única e sendo moldado por Deus para fazer as coisas certas.
Deus te formou de acordo com o que Ele quer que você faça. Seu ministério, ele é determinado pela sua formação antes do seu nascimento, durante o seu crescimento e durante o seu amadurecimento. Deus, ele é consciente das nossas vidas e do plano que Ele tem para nós. Por isso Ele te deu temperamento, habilidade, dom, dote, experiências de vida. Para quê? Para você utilizar a favor dos outros. Com esse entendimento nós começamos a descobrir aquilo que Deus tem para as nossas vidas, até mesmo através da profissão que Deus me deu, para mim poder servir o corpo de Cristo. Então, a única forma a qual Deus quer é que nós o servimos do jeito que Ele nos formou. Se Ele te chamou para ser folha, seja o melhor dele. Porque talvez o teu trabalho é ser folha, ajudar na casa de Deus, nas folhices, e fazendo aquilo que é preciso, e fazendo as miquinhas da igreja, e as coisas pequenininhas da igreja, é o chamado a qual Deus tem para você. E você precisa exercer esse chamado. Com esse entendimento, a gente começa a perceber que o termo da Bíblia, quando se fala de coração, está falando das nossas motivações, desejos, interesses, inclinações. O seu coração, ele determina a forma de você expressar. Jesus, ele disse assim em Mateus 12, 34. Essa menina tem o dom da beleza. Eu olhei no canto de olho, ela veio para cá, eu já sabia o que ela queria dizer. E eu já obedeci ela, antes dela olhar para mim, eu já tomei água. Jesus, ele disse em Mateus 12, 34. Raça de víboras, palavra dura de Jesus. Como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Por que Jesus chama o povo dele, seus patriotas, de raça de víboras? Por quê? Porque eles falavam uma coisa sendo maus e fingiam ser outras. Porque Jesus fala, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Ou seja, a maneira de sentir deve ter uma coerência com a maneira como a gente age. Então, se não há uma coerência daquilo que eu estou falando, daquilo que eu estou sentindo, com a maneira que eu estou agindo, Jesus diz raça de víboras. Vocês estão me enganando. É como a cobra que finge estar morta. É como a cobra que finge estar parada ali. É uma raça de víbora, porque vocês sentem uma coisa e falam outra. Mas a boca deve falar daquilo que o coração está cheio. Se está cheio de coisas boas, deveriam falar coisas boas. Como é que vocês estão falando coisas boas se o coração de vocês está cheio de maldade? Raça de víboras. Olha o que Jesus está querendo dizer. Então tem que haver uma coerência do que eu falo com o que eu vivo. Senão, Jesus diz que é uma raça de víboras. Cada coração, é verdade que ele tem uma batida diferente. Cada pessoa tem um padrão ligeiramente diferente. Da mesma maneira, Deus deu a cada um de nós uma batida diferente. Emocionalmente, nós somos únicos. Talvez a gente acelera com alguma coisa que nos chama a atenção. E a mesma coisa que chama a atenção da gente, não chama a atenção do outro. Então o ministério, ele pode surgir debaixo de um grande amor. Eu amo jovens que estão perdidos, drogados na prostituição. Eu amo tanto esses jovens que eu quero fazer alguma coisa por eles. Talvez esse é o chamado que Deus tem para a minha vida, diante de um grande amor. Eu gosto mais de idosos. É o chamado que Deus tem para você de cuidar de idosos. Eu gosto mais de dirigir. Então é o chamado que você tem para poder carregar os irmãos. Eu gosto de fazer isso. Não me custa. Através de conduzir, eu estou me sentindo bem de servir ao próximo. O chamado pode nascer debaixo de uma grande chamada de amor, mas também debaixo de uma grande chamada de indignação. Revoltado por uma situação. Olha, eu não suporto ver as crianças sendo abusadas. Eu quero tratar das crianças que são vítimas de abuso sexual. Lembre-se também que o agressor um dia foi vítima de algum tipo de abuso. Por isso que ele abusa dos outros. Um abusado, talvez que abusa hoje é porque no passado ele foi abusado de alguma maneira. Então ele também é vítima. Então, se isso nasce diante de uma indignação por uma criança que é abusada, eu também preciso tratar daqueles que estão abusando da criança. É um chamado que Deus tem, muitas vezes, debaixo de uma aflição. Aí eu quero visitar os presos, porque eu sinto, já pensou, se eu estivesse preso com eles? É um entendimento. Jesus, ele disse para Pedro e André, que eram pescadores de peixes, em Mateus 4,19: vinde a mim, eu vos farei pescadores de homens. O coração e a paixão de Pedro e André estava no mar, na pesca. Jesus diz agora que eles não serão pescadores de peixes,
mas eles serão pescadores de homens. Então, a sua motivação serve de um sistema direcional daquilo que Deus tem para a sua vida. Se você tem o dom de ensinar, já é professor, é muito certo que o Senhor possa te usar na igreja para poder servir. Olha, eu gosto de cozinhar, sou um excelente cozinheiro lá no hotel. Talvez você tenha o dom de cozinhar aqui na igreja, de servir aos irmãos. Deus, ele tem propósito a dar a você num certo interesse, que às vezes o seu coração bate forte. Isso revela uma chave daquilo que Deus tem para nós. Nós nunca podemos transmitir o que Deus tem para nós. Olha, Deus está me mostrando que eu vou ser muito útil, mas a chamada é para você, minha esposa. Não, a chamada é Deus para mim. Deus deu para mim ser pastor. Se Deus tem uma chamada pastoral para Gisele, e a tem, deu para ela. Não é porque eu sou pastor que ela também é pastora. Ela pode me ajudar a pastorear. E carinhosamente entendemos que ela está auxiliando no pastoreio. Isso não quer dizer que ela é uma pastora, ou que tem um chamado. Ela faz a função, mas não tem um chamado diante de Deus. Esse entendimento que nós não podemos transferir para o outro aquilo que Deus tem para nós. Deus lhe deu um coração e você escolhe usá-lo de boa maneira ou de má maneira, com razões egoístas ou no intuito de servir a Deus. O dinheiro que Deus te deu não é para você. Não é. Não é. Eu fiz o plano de poupança reforma. Daqui em 2100 eu terei 1 milhão de euros na conta. 2100. Falta pouco se Jesus não voltar. Falta pouco. O fato é que se Jesus não voltar, o meu tataraneto, ele vai dizer assim: meu avô era uma pessoa fantástica, deixou 1 milhão de euros para mim. Já pensou se o seu tataravô tivesse pensado nisso e feito plano, poupança, reforma para você, e hoje você tivesse 1 milhão de euros? Você já pensou? Então é uma coisa que eu estou semeando agora que o Felipe não vai usufruir. Certa vez eu falei com ele disse: pai, mas em 2100 eu vou estar vivo? Eu também não. Mas o seu bisneto, o meu tataraneto vai estar vivo, e ele vai usufruir. Quando você planta uma árvore, não é para você comer do fruto, mas é para que o outro coma do fruto, porque um dia alguém plantou para você, e hoje você está comendo dessa fruta que você não regou, não plantou, não cultivou, não fez um cerco, mas que você está usufruindo. Então nós precisamos ter esse entendimento e não usar o nosso dinheiro em causas egoístas. Às vezes a gente acha que é demais dar 10 euros numa oferta para a igreja. Nunca pense isso. Ou você quer que Deus te retribua da mesma maneira? Se o patrão te der 10 euros de oferta, você fica feliz? Amém, glória a Deus. É melhor dar 10 do que tirar 10. Mas não vai fazer tanta diferença. Por que faz tanta diferença quando eu oferto? É por causa do coração egoísta, avarento, que pensa em si mesmo. Então nós precisamos entender que aquilo que Deus te deu não é para você ficar rico, é para você fazer os outros ricos. Hoje eu visto aqui, não posso andar pelado aqui, não é por causa de mim, é por causa de você. Você veste uma roupa bonita, não é por causa de você, se sente confortável, mas é pensando no próximo. A gente se agasalha e protege, mas a gente sempre tenta se encaixar dentro de um padrão social. Por quê? Porque a gente está sempre a pensar no próximo. Então aquilo que Deus me deu, eu uso de uma maneira egoísta só para mim, ou eu vou entender que isso precisa tocar outras gerações? Quando você dá a sua oferta aqui, 20% do que você dá vai para o campo missionário. Tocar em crianças que você nunca conheceu, mas vai dar comida para as crianças. E glória a Deus que você nunca passou fome e nunca teve sede. Mas a gente cuida de crianças que um dia passaram fome e passaram sede. E qual é o nosso objetivo aqui na igreja? 50% de tudo que entra ir para o campo missionário. E nós não vamos viver uma vida luxuosa, já que Jesus está para voltar. É o entendimento que a gente tem. Não chegamos ainda a 50% de tudo que entrou, mas 20% nós já colocamos em prática. Outra maneira, do seu ministério ser descoberto através das suas experiências. É óbvio que Deus tem a sua forma de criar pessoas. Mas Deus não tem uma máquina de formar todo mundo. Por isso Ele ama a variedade. E na diversidade nasce a unidade. As pessoas, alguns gostam de rotina, outros detestam rotina. Quando a gente fala da igreja, alguns gostam da igreja de trabalhar sozinhos, outros gostam de trabalhar em equipes. Alguns na igreja são pensadores, outros sentimentais. Nós temos que entender isso.
separada. Não existe para Deus, porque Deus nos fez de maneiras diferentes. A experiência da sua vida contribui com isso. A Bíblia nos dá várias provas que Deus usa pessoas diferentes com temperamentos diferentes. Pedro, ele era sanguíneo. Paulo, colérico. Moisés, melancólico. Abraão, fleumático. E Deus falou e usou cada um deles de uma maneira específica. O fato é que os 12 discípulos entraram em conflito. Como que você acha que uma igreja com 100, 200 pessoas não vai ter conflito num grupo de WhatsApp? Como que não vai ter? Como que você acha que um grupo, se 12, durante 3 anos, andavam em conflito e eram todos da mesma terra? Como que pessoas de nacionalidades diferentes, povos diferentes, irão andar tudo em comum acordo? É preciso eu entender que Deus usa cada um de uma maneira diferente, e eu preciso entender isso. Por exemplo, duas pessoas podem ter o mesmo dom de evangelismo. Um é extrovertido, o outro é introvertido, mas Deus irá usá-los da mesma maneira. Por isso, nunca faça comparações da forma como que Deus usa. Nunca queira imitar pessoas. Jesus, ele andou com um grupo de pessoas, e sua igreja tinha 12 membros, e um era o traidor. Então, o número de pessoas não quer dizer muitas coisas, porque a própria igreja do Senhor Jesus só tinha 12 presentes, 70 ausentes e muitos membros distantes. Mas ele não deixou de exercer aquilo a qual ele tinha. Então, quando você está consciente da sua personalidade, que Deus vai usar na sua plenitude, então haverá em você satisfação, produção de frutos. Você vai trabalhar pouco e vai render muito. Você vai fazer exatamente aquilo que Deus te chamou para fazer. E isso para nós nos dá uma sensação incrível de realização. Fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Romanos 8, 28 diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus propósitos. Então toda a sua história de vida, a sua história, a sua experiência educacional, vocacional, espiritual, ministerial, experiências dolorosas, contribuem para o crescimento do corpo de Cristo, desde que você saiba como transmiti-lo. Você foi formado de uma maneira soberana para Deus poder alcançar através de você os propósitos que Ele tem na sua vida. Não tente encaixar em algum lugar que Deus não te chamou para estar. Não tente. Quando Deus te criou, Ele tornou você uma pessoa única. Então se alegre da forma que Deus te fez, da forma que Deus te tocou. E o que você precisa dizer simplesmente como Isaías 6:8: eis-me aqui, envia-me a mim. Então que você nessa noite se posicione. Hoje não é uma mensagem para glória a Deus, aleluia, nem uma mensagem para te emocionar, mas é uma mensagem que eu desejo, como alguns pela manhã chegaram para mim e falaram: pastor, aonde eu devo servir? Eu disse: aonde inclina o teu coração? Eu preciso passar por algum teste para servir? Não, você precisa de um coração disposto e disponível, e um desejo de querer servir. Alguém disse para mim assim: pastor, deixa eu te ajudar. A primeira coisa que ele fez foi sair do grupo da igreja. Então, como está me ajudando? Você quer me ajudar? Eu falei: me acompanha. Segunda-feira eu estava na oração, quarta-feira eu estava no culto, na quinta-feira eu estava em Vizela, na sexta-feira estávamos aqui reunidos com alguns irmãos do grupo dos homens. Hoje eu estive aqui pela manhã e noite. Cadê o irmão que disse: pastor, eu quero te ajudar? Ou ele foi enviado só para me fazer raiva? Eu acho que foi. Porque aquele que falou: pastor, deixa eu ser o seu segundo, eu disse para ele: tem primeiro. Eu não sabia que aqui na igreja tinha primeiro. Aqui não tem primeiro, aqui não tem segundo. Aqui tem pessoas dispostas a ajudar. Se você quer se envolver, priorize as coisas de Deus. Eu tenho grupo da família, eu tenho vários grupos, só que tem grupo que me colocam e eu saio, porque não é a minha prioridade. Eu preciso dar a prioridade para aquilo que Deus tem na minha vida. Foi falado aqui, a Gisele, psicóloga, durante um ano você anda com 5 pessoas. Em um ano essas 5 pessoas irão te influenciar. Anda com quem só pensa em dinheiro, em câmbio, em bolsa de valores. Ande com 5 pessoas, você vai ficar frenético. Vai querer deixar de trabalhar para investir na bolsa de valores. Ande com quem quer trabalhar. Ande com quem pensa grande. Você começa a pensar grande. Eu não gosto
não, quem disse promove, ou é um advogado do diabo. Então eu escolho as minhas batalhas, eu escolho as minhas lutas. Eu escolho ser amigo